Talvez ele bota tudo nos detalhes, do jeito que ele quer. Não é do jeito que a irmã Janete queira, mas é do jeito que o Papai do Céu quer. E é assim que ele faz. Quero dar oportunidade à nossa irmã Cíntia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A igreja que continua a ficar ligada, porque o Senhor se faz presente. Eita, Pai do Senhor Jesus, igreja. Que presença maravilhosa. Eu já poderia sair daqui já feliz, porque eu já recebi a minha vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, vamos abrir aqui Lucas, capítulo 1. Apenas um versículo. Lucas, capítulo 1, versículo 38. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Eu vou olhar para não tomar muito tempo. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Louvado seja o nome do Senhor. É uma passagem bastante conhecida. A palavra do Senhor diz que o anjo visitou Maria e o anjo falou: bendita és entre as mulheres. E o anjo falou: tu conceberás em teu ventre e gerarás o Filho de Deus. Louvado seja o teu nome. E a palavra do Senhor nos diz que ele seria grande, que ele iria ser conhecido como Filho do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que ele reinaria eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não teria fim. E Maria, como uma mulher, como nós somos mulheres carnais, mas que nós temos que nos revestirmos da mulher espiritual que nós somos, Maria perguntou: como podes? Eu não conheço varão. E o anjo disse a ela: o Espírito Santo te visitará, e mais, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse: eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim o teu querer. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa cumprir em nossas vidas o querer dele, igreja. Que possamos ser, como o tema de hoje, firmes, fortes, confiantes no Senhor. Porque o Senhor, gente, nem sempre ele vai revelar tudo que ele tem para nós. Maria, ela não conhecia o plano, porque muitas das vezes o Senhor não revela. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas são para nós, as não reveladas são para Deus. Então creia que nem tudo o Senhor vai revelar, só que ele quer o nosso comportamento. Se nós vamos crer, se nós vamos confiar, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não seguimos homens, nós seguimos o Deus que pode todas as coisas. Ele fez a mim, fez a ti. Então tudo ele fará no tempo certo. Não queira questionar o Senhor. Se o Senhor não revelou todo o plano, confia. A nossa confiança está no Senhor. O Salmos 20 vai dizer: uns confiam em homens, outros em carros, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu agradeço a oportunidade. Sair dessa natural, né? Desse mundo natural, entrar nas coisas espirituais, entender. Deus está falando comigo através dos louvores, através da palavra, do testemunho, e assim fazendo o nosso culto particular. E outra, só tem pentecostal aqui, não tem, irmãos? A cadeia nunca proibiu ninguém de dar glória a Deus. Cadê os adoradores da casa de Deus nessa noite? Quem veio adorar o nome do Senhor, diga glória. Tem adorador aqui nessa noite. Trabalha na caraçuia de alabança. Aleluia. Eu só queria deixar algo aqui para as irmãs. Aquilo que a nossa irmã Cíntia disse. Aleluia. Tomando aqui uma
continuidade da nossa irmã Cíntia. Tudo bem que Jesus falou, aliás, o anjo falou com Maria, né, e cumpre em mim a tua vontade, Senhor. Cumpre em mim o teu querer. Mas depois daquele dia ali, aleluia, presta atenção, Maria foi visitar Isabel. Aleluia. E andou muito. E Isabel estava grávida de João Batista. Oh glória! Uma promessa que Deus tinha prometido para eles. Aleluia. E outro já era avançado de idade. Aleluia, já era avançado. Nada é impossível aquele que crê. Quando Maria soldou, aleluia, Isabel se encheu do Espírito, sentiu a presença, e a criança mexeu no seu ventre, só por ouvir a palavra de Maria. Eita glória, agraciada. Mas quando, aleluia, Maria entrou, Isabel foi cumprimentá-la, dizendo o seguinte: olha, bendita és tu entre as mulheres, Maria, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar minha mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos seus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, por onde cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Oh glória! Isso é a mesma ligação. Mas o que me chama a atenção é que Isabel poderia ficar com ciúmes, porque você está gerando, aleluia, o meu Senhor, porque eu não cumpri em mim isso. Mas não, ela ficou alegre pelo crescimento espiritual, por cumprir a promessa de Deus na vida dela. Então, igreja, eu oro pelo teu crescimento. Eu não tenho inveja do teu crescimento. Eu quero que Deus te use na presença do Senhor. A igreja quer aqui nessa noite de glória. Aleluia, que cumpre em mim e que cumpre em mim, chamado de Deus. Nada de entre nós ficarmos com ciúme. O inimigo quer isso, olha lá, Deus está usando ele, está te usando. Deus tem mais dom para ele do que você. Está repreendido, irmão. Eu quero torcer para o teu crescimento. Eu quero que Deus te usa. Eu quero que Deus te encha nessa noite. Quem quer ser cheio da presença do Senhor? Levanta a tua mão de glória. A palma. Hoje não falha pra salvar o homem, entra quem fornalha, é poderoso, falou.
beleza da Daiane, para fazer o cabelo, para fazer as unhas. Eu vou te mostrar o cuidado de Deus. Porque eu estou com o cabelo bem assim, mais ou menos. Eu, essa semana toda, eu olhava no espelho e me sentia com a baixa autoestima. E eu falei assim, Senhor, estou me achando feia. Quero fazer um cabelo, mas não tinha dinheiro. Não recebi ainda. E hoje a minha filha falou assim, eu preciso ir no Rio das Pedras, que é onde que fica o salão da Daiane. Estou fazendo propaganda, você depois. E para pegar uma encomenda lá, e eu fui pensando que era isso. Quando cheguei de cara com o Daiane, eu falei assim, ué, o que Daiane está fazendo aqui? Ela disse, mãe, é uma surpresa para você no Dia das Mães, e hoje você vai ter um dia de beleza. Só faltou maquiar. Deus tem cuidado de nós, porque Deus viu a semana toda o meu coração. Então às vezes a gente nem fala, mas Deus ele vê, e ele cuida ainda assim, amém? Tá chorando porque se você tem Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que ele está cuidando.
Vamos ler aqui rapidamente. Aleluia. Vai intercedendo aí, irmãos. A voz está ruim, mas não vou deixar de entregar o que o Senhor me deu. 31 que diz: o que diremos então esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos repetir no 3 todos juntos? 1, 2, 3. O que diremos então esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pode se assentar. Meus irmãos, eu vou entrar aqui, depois eu vou lá onde o Senhor me colocou. E a gente vai dar glória com aleluia. Não vou ser extensa, porque eu ainda tenho um compromisso numa mini vigília, que a gente esquece, novinha, esquecida. Marquei 2 compromissos no mesmo dia. E se minha foto estiver no banner, irmãos, eu gosto de cumprir até quando não tá, mas principalmente quando tá no banner, porque vão olhar e vão dizer: cadê aquela que diz que tem compromisso? Não tem. Porque liberar a palavra com o microfone é bom, mas melhor ainda é viver lá fora o que tu falou sem o microfone. Irmãos, essa palavra é uma palavra bastante conhecida, né? E dita: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É colocado em porta de casa, é colocado no carro. Só que o Senhor me levou ali, né, no seu versículo 1, que aqui vem dizendo: nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, e eu fiquei ali meditando para entender. E quem escreve, quem fala aqui é Paulo. E Paulo está falando de nova criatura. E quem era Paulo antes de ser? Ele era Saulo. E o Senhor começou a palestrar comigo, porque quem está falando de mudança é quem viveu a verdadeira mudança. E eu achei interessante a escolha desse tema para um culto de mulheres. Eu falei: eles gostam, porque o tema desse já começa dizendo: se tu é nova criatura, o que tu fazia, tu não pode fazer mais. Aleluia. Se está falando de nova criatura, está falando de mudança. E tem gente que fala que caráter não é mudado, mas em Cristo é. E o Senhor me levou em Atos 9, quando Paulo ainda era Saulo, e ele estava indo a caminho de Damasco pegar uma carta de autorização para poder maltratar o povo de Deus. Irmãos, e quando ele estava próximo a chegar a caminho de Damasco, o Senhor marca um encontro com ele. E o texto vai dizer que ele vai ver uma luz, e quando essa luz resplandece, ele vai cair no chão cego. E ele vai ouvir uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas calma aí, irmã. Ele não está perseguindo a Deus, ele está perseguindo o povo que serve. Só que no momento que eu me levanto contra alguém que Deus constituiu na terra, a guerra não é com a irmã. A guerra é com quem criou. Vai dando glória, foi o tema. E o Senhor diz para ele: eu sou Deus a quem tu persegues. Eita, Jeová. E o Senhor vai falar mais. Tem mais, irmã? Tem. Duro para ti é calcitar contra os agrilhões. É uma ponta afiada que quanto mais bate, quanto mais fere. E quando eu estava vindo para cá, Deus bradou no meu coração. O Senhor estava dizendo
tua volta. Porque o Senhor falou: quem é ferido gosta de ferir. Quem é ferido, quando abre a boca, só transmite feridas. E quando o Senhor fala para Saulo: Saulo, até quando vai ficar lutando contra a minha vontade? O Senhor está dizendo: até quando você vai passar aquilo que tu carrega para os outros? Se tu entender isso aqui, porque é culto de mulheres, é por isso que o Senhor fala: seja curada, porque se tu é curada, tu quer curar. É por isso que Deus fala: seja renovada, porque se tu é renovada, tu tem esse desejo. Tu entende? Porque a gente vive um tempo que esse tempo todo se prega sobre cura, mas não consegue transmitir. Aí o Senhor dá uma direção para ele, porque ele não está mais vendo, mas está ouvindo. Tem gente até que tem visão, mas na hora de escutar ele não escuta. A fé vem pelo ouvir. Se tu não ouve, como é que tu vai dizer que tem? Tem horas que o Senhor vai parar alguém. Pra quê? Pra ouvir. Falando nisso, tava nem preparado isso pra falar. Eu lembro de quem? De Marta. Que quando é pra fazer, não faz. E quando não é pra fazer, quer fazer. E ainda vai dizer: Senhor, mestre, não te importa que Maria fica aí sentada? Só que ele vai falar: ela escolheu a melhor parte, a qual não vai ser. Porque Maria entende: se tem 24 horas, tem tempo de fazer, mas também tem tempo de ouvir. E ele vai ouvir. E o Senhor vai falar: vai lá, ó, na rua direita, vai lá. Quando ele chega lá, irmãos, o texto já fala que ele já chega orando. Transformação. Antes perseguia, agora está orando. E quando fala de oração, fala de intimidade. Olha aí, quem perseguia agora está tendo intimidade. Meu Deus! Eita! Tu não está pegando isso aqui, não. O Senhor está dizendo: pode ficar tranquilo, porque eu vou converter o perseguidor. Ei, vai ser alguém que tem intimidade. O texto vai dizer que o Senhor fala ainda: para mim ele é um vaso ex. Porque tem alguém que se levanta para dizer: vou lá não. Porque ele é assim, é assim, é assim. E quantos diz: Senhor, por que ela? Por que não outra? Ou às vezes a gente mesmo. Por que eu? Por que não ela? Porque o Senhor está dizendo: como eu criei, eu sei quem tem, eu sei quem suporta. Porque tem gente que quer muito, mas não suporta. Porque quando o profeta fala para a viúva: pega vasos, pega muito, ele não estipula a quantidade. Já parou para pensar? Ele fala: pega muitos. Mas o que seria muitos para ela? De repente muito para você é 10, de repente muito para mim é 5. Porque fala daquilo que tu pode carregar. Aí eu vou entender que ele vai ter uma transformação. E é o que está dizendo aqui. É uma nova criatura. É isso, irmãos. Não tem como eu falar que eu sou uma nova criatura se eu continuo com as práticas do mundo. Não tem como eu falar que eu sou uma nova criatura se eu continuo fazendo aquilo que eu fazia. E nem adianta, porque o Deus que te vê aqui te vê lá fora. Me vê também.
E ele está dizendo que nova criatura é isso. É mudar. Se tu gostava de gritar, tu não grita mais, né? Se tu gostava de impor as coisas gritando hoje, tu não faz isso mais, mulher. Tem hora que a vontade é até, mas tu lembra, sou nova. Aleluia, Deus. E vai dizer mais que Jesus, o Deus, né? Deus, ele amou o mundo de uma tal forma que ele deu o seu único filho para que eu e você tivesse vida. E aí, eu deixei aqui anotado para não esquecer, eu lembrei do jardim. Por quê? Porque o Senhor vai criar o jardim, vai colocar ali Adão. Da costela de Adão, ele faz Eva, cria Eva. E o texto diz que o Senhor vai dar liberdade para eles comer de tudo que tinha no jardim. Porém, ele vai dar uma ordem da fruta, do fruto que tiver no meio, não coma. Por quê? Porque a vida com Cristo existe limite, a qual se passar, morre. É Bíblia, não estou tirando e nem colocando. O Senhor falou, pode comer de todos os frutos, menos a árvore do meio. Só que o texto vai dizer que a serpente, ela era sutil. E ela sabia que a mulher, ela tem esse negócio, eu ouvi da minha pastora Kelly e eu gravei. Porque o homem, a roupa do homem não fica na vitrine, mas a da mulher fica na vitrine. Porque a mulher tem a necessidade de Quando a gente vai comprar, a gente quer ver, a gente quer tocar. E a serpente, vendo isso, ela aproveita que Adão não está junto com Eva. Que aqui, irmão, está o grande problema, porque se era para estar junto aonde ele estava. É Deus. Glória a Deus. O texto diz que agora a serpente vai aproveitar e vai dizer, não vai morrer, não pode comer. Porque quando tu comer, o que vai acontecer é abrir os teus olhos. Ela vai, toca, come. Não satisfeita, pega, dá para Adão, Adão come também. Mas o que mexe comigo é que quando Eva come não acontece nada. Mas quando Adão come, o texto diz que eles vão ficar. Só que o que mexe comigo para tu entender é o amor de Cristo, irmãos. Eu vou chegar. O homem errou. Tocou onde não era para tocar, comeu do fruto que não era para comer. E Deus, como ele acostumava, ele desceu no jardim. Não é Deus que muda o lugar da intimidade, mas é Adão que se esconde. O homem errou, mas Deus, ele estava no mesmo. Quem se escondeu foi O Senhor vai falar, Adão, onde tu estás? E eu já vou aproveitar isso aqui para falar um negócio. O Senhor está com saudade do lugar que sempre te encontrava. Ei, não é Ele que mudou o lugar, não. É você que já não está mais no lugar que Ele sempre te encontrou. Adão, ele vai se esconder e o Senhor vai falar para ele onde tu está. Ele vai dizer, eu escondi-me porque eu estava nu. E ele vai dizer, quem te falou que tu estava nu? Comeu o que não era para comer, Adão? Eita, Jeová. Ele vai dizer, foi a mulher que tu me deste, meu Deus. Só que eu entendo que essa palavra
que não dá para transferir aquilo que é culpa. Nossa. A responsabilidade é individual, irmãos. Hoje não dá para dizer que a culpa é da irmã que me olhou de cara feia. Não, a culpa é... O texto vai dizer que o inimigo, vendo isso, ele vai dizer: acabou. O projeto homem deu errado. Só que eu vejo o Senhor visitando Maria. Cheguei aqui, estava falando a respeito disso. E dizendo para ela: Maria, tu vai gerar algo. Ei! Só que o anjo aparece dizendo que ela ia gerar, mas não revela o processo que ela iria passar. Até porque se ele fala do processo, alguém não aceita o propósito. É por isso que Deus fala: vem, tu aceita, e depois o vento sopra. E não dá para voltar, porque uma vez que tu colocou a mão, não dá para tirar mais a mão. Sentou até o final, botou a mão para dirigir até o final, entrou no grupo até o final. Porque se voltar não é, tu não é digno. Vou dizer: irmã, e se eu retroceder? Eu não sou digna mais de pregar, não. Tu não é digna mais de entrar no reino do... Aquele que bota a mão no arado e retrocede. Aí o anjo fala para Maria que ela ia gerar. E eu gosto da resposta, que a resposta é: como? Como que eu vou gerar se eu não tenho conhecimento com homem nenhum? Eu sou compromissada com José. Irmão, o Senhor falou tão grande nesse pedacinho comigo. É por isso que o Senhor escolheu ela. Por quê? Porque ela era separada. E além de separada, ela tinha comprometido. Não dá para gerar algo grande se não tiver compromisso. Aí ela está dizendo: eu não conheço nada da terra. E o Senhor falou: por isso que eu te escolhi, porque o que eu vou te entregar não vem da terra mesmo. É algo que vem do... É por isso que tem gente que olha e não compreende. É por isso que tem gente que olha e diz: como? Não tem influência, não tem capacidade, nem sabedoria toda. E por quê? Porque não tem nada a ver com terra. Tem a ver com o céu. E no momento que tu diz: eis-me aqui, abre somente a boca. Porque o Senhor está dizendo: qual é o encher? Sairá da tua boca aquilo que tu nem imaginava. E para tu saber que é do céu que eu estou te entregando, vá lá e visita a sua prima. Porque o anjo que tocou lá repreendeu aquilo que estava cerrado. Eu não consigo ficar só no negócio. Porque esse anjo que está entregando para Maria um projeto foi o mesmo anjo que visitou e quebrou a maldição que existia sobre Isabel. Eita! E o Senhor fala: vai lá e visita, que tu vai ter a confirmação que é Deus. Porque eu te falo, quando é Deus, Ele fala aqui e confirma lá. Não dá para ficar em dúvida se é Deus, se não é, porque Deus é Deus de confirmar. Eu não fico nem preocupada se me entregar algo, porque eu sei que o Deus que fala aí é o mesmo que fala. E é por isso que o Senhor fala: vai lá e visita. E quando ela
inimigo está dizendo assim: acabei com o projeto. Pecou, acabou. O projeto falhou. Deu errado. Jesus está dizendo, não sabe? Eita, estou eu gerando um. Eita, Jesus, estou eu gerando. O texto diz que ele vai ser gerado. Ele vai crescer. Seu ministério não vai ser muito longo, mas um pouco tempo de ministério dele, ele vai curar, vai libertar, vai transformar. Vou correr, a hora já foi. Vai trazer a vida para quem já estava morto. Rebadara subianda, rebadara sai. Vai entrar na casa de quem sabe, vai mostrar que quem é maior é ele. Jesus vai pisar em Betânia e vai botar o morto pra fora. Rebadara sai. Vai pisar no tanque de Betânia e vai botar alguém que estava 38 anos. Meu Deus. Pra voltar a se movimentar. Se tu pegar, já vou acabar. E Jesus é aquele que disse aqui que deu a vida. Aí mais uma vez, Jesus ele vai crescer, vai ser crucificado. Porque alguém vai dizer: solta Barrabás, crucifica Jesus. E quando Jesus ele se entrega, porque Jesus não foi morto. Jesus ele se que ele vai dizer: cumpra em mim. Se for possível, passa esse cálice, mas se não, todavia seja feita a vontade de. Tá doendo, tô sangrando, mas o projeto ainda é Jesus ele está fazendo um ensinamento até na hora que ele se entrega à morte. Ainda que doa, ainda que perca, ainda que tu passe pelo vale da sombra da morte, tu tem que entender que o projeto e o propósito sempre vai ser maior. E o inimigo está dizendo: acabou. Agora acabou. Só que no terceiro dia ele ressuscita, irmã. No terceiro dia ele ressuscitou para dizer para o inimigo: aonde está a tua vitória? Para dizer para o inimigo: nem a chave da morte não tem. Às vezes a gente dá pro diabo autoridade que ele não tem. Ai, mas tu tá falando isso da boca pra fora, não. Quando ele vai em Jó, o que ele fala? Posso tocar. O Senhor fala: toca. Toca em tudo. Sabe por quê? O Senhor permite ele tocar. Não era para saber quem Jó era, porque ele já conhece. Era para mostrar para o inimigo quem Jó era. E eu já vou terminar, porque o texto vai dizer: ele ressuscitou, e aquilo que te condenava não te condena mais. Ele se entregou porque ele sabia que eu e você não suportaria. E no Antigo Testamento, quando o homem pecava, tinha que levar um animal para sacrifício, para expiação de pecado, não é isso? Só que quando o homem peca e o diabo está dizendo acabou, o Senhor está dizendo: eu serei o sacrifício. Como ovelha muda, ele foi para matar. O Senhor está dizendo: acabou. Se tu vive na verdade, anda na verdade, tá em Cristo,
Não existe mais condenação. Aí vai dizer assim, no 31 onde a gente leu, não sei se vai dar para chegar onde eu queria. O 31 aonde a gente leu. O que diremos essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? O texto já está lido e falado. Se Ele é por ti, quem vai ser contra? Se Ele já se levantou por mim e por você, quem vai validar? Irmão, Deus já falou. Está preocupado com o feitiço? Está preocupado com a culparia? Está preocupado com o teu nome gritarem nas minhas costas? Lançaram palavras nas minhas costas. Eu vejo um profeta dizendo: amaldiçoa o povo. E o Senhor fala: não há como amaldiçoar aquilo que o céu já abençoou. O céu está dizendo nessa noite: fica tranquilo. Se eu já desci para guerrear teu favor, quem é o diabo para tentar impedir? Já viu o filme Animal? Aquele que dá o brado mais forte é o que vence. Eita! Mas também eu já vi o filme que tinha um que gritava muito, né? Só que nem sempre aquele que grita é aquele que vence. E o Senhor está falando para mim, para você, eu vou fechar a Bíblia. Se eu sou por vós, quem será contra nós? Para não ficar só aqui onde eu estou falando, eu lembro de Ezequias, com um rei chamado Senaqueribe. Ele se levantou contra ele, dizendo: assim como eu passei por vários lugares destruindo, eu vou fazer com você e com o teu povo. Quem é esse Deus? Ah, se Deus é por nós. Quem é esse Deus que pode impedir? O texto diz que Ezequias pega a afronta, vira o rosto para a parede, porque se eu pego a afronta para mim, eu vou ter que resolver a afronta, mas se eu passar, para quem pode? Será que tu pode glorificar Deus aí 1 minuto, irmão? Já vou acabar. O Senhor está dizendo aquilo que tu não pode, não tem autonomia para resolver. Bota na minha mão. Ele vai botar a cara na parede, humilhação. Vai dizer: a afronta não é minha. Ele não mexeu
Só que o Senhor está dizendo o trabalho que tu deve de abrir, tu vai ter que fechar. O anjo desce na prisão. Uma luz resplandece o ambiente. O Senhor só toca em Pedro e diz: lê. E quando Pedro levanta, as cadeias que prendia se arrebentam. Aí tu vai dizer: irmã, onde que tu mostra que Deus é a favor e contra os inimigos? Simples. Porque Pedro está passando. Já vou terminar. Ele vai se deparar com uma porta que estava fechada. Só que se Deus é por nós. Aqui acontece a primeira porta de shopping. Acredita? Porque quando o censor eita, Jeová, travou a voz, o negócio aqui. Mas quando o censor percebeu que tinha alguém que tinha autoridade, ele abriu por si. É Deus dizendo: se tu estiver na direção, não vai precisar fazer força. Tem gente que quer fazer força para entrar. Mas se Deus estiver no barco, não precisa. E aonde está o segredo? Simples. O anjo fala: Pedro, me segue. Pedro, me. Aqui está o segredo, também está um grande problema, porque tem gente que acha que porque foi liberto da cadeia, pode ensinar o anjo como fazer. Acredita? Só que o segredo tá: foi liberto, prisão abriu, mas segue o anjo. Deixa que ele vai na frente, porque quem vai na frente é quem guerreia. Às vezes a gente se machuca e perde guerra porque a gente quer entrar na frente. Eita Jesus. Só que Deus está dizendo: ô Pai, quem é que pode? Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Mas quando eu li esse tema firme e forte, falei: Jesus, coisa linda, né? Firmes e fortes. Firmeza é alguém que não é inconstante. Hoje eu quero e amanhã eu não quero. Forte não é aquele que aguenta tudo, não. É aquele que mesmo sem aguentar permanece. Porque a gente acha que forte é aquele que suporta tudo. Não. Olha o que o Senhor vai falar para a igreja de Filadélfia. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Ela tinha muito. Ela tinha, mas que a pouca que tinha permaneceu. E por conta disso ele falou: tem uma porta que ninguém pode fechar. Ei, o que Paulo está dizendo aqui para a gente agora fechar de verdade é que o sofrimento presente não se compara com a glória que vai ser manifesta. O Senhor está dizendo: ei, aguenta, porque lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter pranto. Então suporta, porque a glória que há de ser revelada. Outro dia eu volto, eu creio que eu vou voltar. E eu vou falar esse algo que eu queria passar, mas a hora já foi. Mas só que para você ficar com desejo que eu volte. O que o Senhor falou comigo antes de sair de casa era acerca de Esther, que não era Esther ainda, era Hadassah. Porque fortes e firmes. Hadassah significa murta, planta pequena que cresce aonde ninguém quer crescer. Diz, irmã, onde? Diz, irmã, onde?
no deserto. Ela cresce aonde ninguém quer crescer, mas também tem a essência que ninguém tinha. E vai dizer que ela é tão pequena que você pode passar, pisar e não perceber. Mas quando tu pisa, eu fui estudar sobre murta e vai dizer que o valor da murta está enquanto ela está sendo processada. Se aperta ela exala uma unção, e se pisa, ela exala uma essência. Então, talvez, se pisa, tem essência, e se aperta, tem unção. É por isso que alguém entrou dizendo: não estou entendendo esse processo, essa guerra, essa afronta. É porque o Senhor está dizendo: eu quero revelar algo que tu tem, que tu nem sabia que tu tinha. Porque o processo às vezes é grande que a gente esquece daquilo que tem. Só que ele está dizendo: ei, tu hoje é murta, mas amanhã eu vou te colocar como Esther. Mas o fato de ela ser Esther não muda a essência que ela tinha. E eu vou falar: senta, mas carrega a mesma essência de quando você sentava ali. É pra mim. Pegue, mas não perca a essência de quando só adorava. É Deus dizendo: ninguém chega a Esther se não passar primeiro por Radassa. Por quê? Porque não dá pra governar se antes não for governado. Eita Jesus! Quando ela chega lá para se apresentar, eu fico tão maravilhada com essa palavra, porque ela não procura enfeite, não. Ela procura se tratar. Banho de mirra, banho de especiaria, até porque não adianta cuidar daqui se aqui tiver doente. E é por isso que ela está dizendo: ei, como eu vou liderar? Porque é esposa de rei. Eu preciso ser curada para cura. Então terminei. Pega isso aqui. Seja firme. Seja forte. Seja constante. Ainda que venha se arrastando, mas vem. Ainda que tu chegue aqui e diz: Jesus, quero não. E ele vai dizer que é assim. Porque não é sobre nós, é sobre ele. Não é sobre o que a minha carne aguenta, é sobre o que ele acha que eu suporto. Então, acabou, chega, né? É Deus dizendo: pra mim